Olá, esta é a aula número 4 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos fazer a última aula, os últimos exercícios da correção da AAP referente aos conteúdos do segundo bimestre ou bimestre passado. Bom, hoje nós vamos fazer da questão 21 até a 26 aí, 6 questões, tá? Questão 21. Uma torneira pingando consome em média 2 litros de água por hora e gasta 80 horas para esvaziar inteiramente a caixa d'água completamente cheia. Já a torneira esquecida entreaberta, vazando um filete contínuo de água, desperdiça em média 8 litros de água por hora. Quantas horas essa torneira esquecida entreaberta gasta para esvaziar inteiramente esta mesma caixa d'água? Bom, então o que a gente percebe? É uma situação de proporcionalidade, não é? Então a gente tem um padrão ela pingando, né, que é 2 litros, gasta 80 horas para esvaziar. E aí a gente precisa calcular 8 litros x 8 litros por hora x quantidade. Mas o que tem que estar atento a esse detalhe? Não é muito comum esse tipo de proporcionalidade, mas nesse caso apareceu. O que acontece? Como agora a torneira gasta mais litros por hora, e ela gastou 80 horas para esvaziar completamente a caixa d'água, significa que aumentou a quantidade de litros por hora, o tempo que ela vai gastar para esvaziar vai diminuir. Então esse é um tipo de grandezas que a gente fala, grandezas inversamente proporcionais. O mais comum é a diretamente proporcional, que a gente faz a regra de 3 simples aí e tal, né? Onde uma unidade aumenta, a outra também aumenta. Nesse caso, é a grandeza inversamente proporcional, que a gente percebeu que se a quantidade de litros por hora aumentar, o tempo que ela vai gastar para esvaziar a caixa d'água completamente vai diminuir, né? É o contrário. Então, neste caso, a gente inverte, tá vendo? O que eu fiz lá? Eu vou inverter a segunda coluna, né? Então, era 2 para 80, 8 para x, aí inverti 2 para x, obviamente vai ser 8 para 80. Então, a gente inverte o último caso. Por que inverte? A grandeza inversamente proporcional, tá? Aí o cálculo é o mesmo da regra de 3 que vocês já estão acostumados. Então, 8 vezes x é igual a x, e 2 vezes 80. 2 vezes 80 dá 160, certo? Esse 8 ele está multiplicando, contrário de multiplicar, dividir. Então vai ficar 160 dividido por 8, o x é igual a 20, ou seja, ela gastava 80 horas com 2 litros d'água em média por hora. Com 8 litros, ela vai esvaziar muito mais rápido, vai gastar 20 horas, que é a alternativa B, tá? Então, só para fechar o assunto, não caiu... Desculpa, um pouquinho de tosse. Não caiu muito esse tipo de tema de grandezas inversamente proporcional para o terceiro ano, mas na AP do segundo bimestre caiu. O que muda é só esse detalhe aí que tem que inverter. Geralmente a gente inverte a segunda coluna para fazer o cálculo, tá? Questão 22. Observe abaixo a vista lateral do escorregador e alguma de suas medidas. Então tá lá a tábua, né? Tá a medida da altura e a distância da base aí que forma um triângulo retângulo, não é? Qual é o comprimento em metros da tábua desse escorregador? Então a gente percebe que aqui a tábua eu vou chamar de x, né, essa medida, e a gente percebe que é um exercício que envolve o teorema de Pitágoras, não é isso? Então a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras aí nesse exercício. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 1,5 elevado a 2 mais 2 elevado a 2. 1,5 que multiplica 1,5 dá 2,25 e 2 vezes 2 é igual a 4. Vou somar as duas medidas,
a parte inteira com a parte inteira e a parte não inteira a gente só vai copiar. Então 2 mais 4 é igual a 6, então vai ficar 6,25. Aí nós temos que calcular a raiz desse número, tá? Para calcular sem a calculadora, o ideal é transformar esse número em uma fração, aí fica mais fácil de calcular. 6,25 é o resultado da divisão de um número por 100. Por que por 100? O 100 tem 2 zeros, a gente conta 2 casas para colocar a vírgula. Então eu posso reescrever esse número 6,25 como 625 dividido por 100. Lembrando que por 100 a gente conta 2 casas para colocar a vírgula, então daria o número de cima, tá? Aí, para fazer a raiz de um número que tem, que é uma fração, basta fazer a raiz do número de cima e a raiz do número de baixo, certo? 625, a raiz dele é 15 vezes 15, que dá 625, certo? E a raiz de 100 é igual a 10. Ou seja, 25 vezes 25 dá 625, né? Então, ou seja, 25 vezes 25 dá os 625 e a raiz de 100 é igual a 10, basta dividir. Se eu dividir o 625 por 100, eu conto 2 casas para colocar a vírgula. Por 10, eu vou contar uma única casa só, certo? Ou seja, 25 dividido por 10 vai ser igual a 2,5 ou 2,5. Então, nessas características é a alternativa C, tá? Questão 23. Dário confeccionou um monumento no formato de uma pirâmide reta com base retangular, totalmente preenchido com fibra de vidro. Esse monumento tem 15 decímetros, só para lembrar, tá? Não é uma medida que a gente usa muito, e caiu essa medida nos exercícios da AP do segundo e do terceiro ano também. 1 decímetro é igual a quantos metros, não é? Ou melhor, 1 metro é igual a quantos decímetros? A gente tem a relação de 1 metro igual a 100 centímetros, decímetro, o próprio nome diz, já uma própria unidade já diz, né? Decímetro 10, não é isso? Então, 1 metro é igual a 10 decímetros, tá? Mas, como a unidade está em decímetros cúbicos, a gente só vai acrescentar a unidade lá e não vai ter que fazer conversão nem nada, tá? Só lembrando para vocês. Então, a altura da pirâmide é 15 decímetros cúbicos e as medidas do comprimento e da largura, que é um retângulo, né? A gente falou aí que é um retângulo, de suas bases são, respectivamente, 2 decímetros e 10 decímetros. Quantos decímetros cúbicos, então não precisa fazer conversão nenhuma, né? Tá tudo em decímetros, no final vai dar decímetro cúbico, de fibra de vidro continha ao todo nesse monumento. Não tinha, né, o desenho mais ou menos do que vinha a ser esse monumento. Eu coloquei aqui algo parecido aí com o que poderia ser, tá? Então tá lá as bases 10 decímetros e 2 e a altura 15. Lembrando, já calculamos o volume da pirâmide em questões anteriores aí, não é? A gente faz a área da base vezes a altura dividido por 2. Então, aplicando isso, ficaria 10 vezes 2, que é a área de um retângulo, né? 10 decímetros cúbicos vezes 2 decímetros cúbicos, vezes a altura, que é 15, né? E aí no final a gente divide tudo por 3. Então 10 vezes 2 dá 20, 20 vezes 15 é igual a 300, tá? Aí vai ficar 300 dividido por 3, que é igual a 100, e isso está na alternativa A. Tudo bem? Então, fazendo o cálculo aí, só dividir por 3. Alguns pesquisaram como 1/3, mas é a mesma coisa. 1/3 dividido por 3 é igual, tá bom? Continuando aqui, então, questão 24. As raízes do polinômio px do quarto grau são, aí tá lá, meio negativo, meio positivo, 1 e 2. A decomposição desse polinômio em fatores do primeiro grau pode estar representada em
Tá lá as questões, poderia até ser feito cálculos mais avançados, mas ele já falou, né, que é fatores do primeiro grau. Então basta observar qual desses polinômios tem uma representação do primeiro grau aí, tá? E observando também as raízes, a gente consegue observar qual a alternativa correta. Porque lembrando, a resposta da raiz é quando eu coloco o valor igual a zero, tá? Fazendo igual a zero, eu calculo as raízes. Nós fizemos algumas questões que tinha que calcular a raiz. Então, o polinômio do primeiro grau, a gente percebe que tem duas alternativas que tem essa informação, que é a alternativa D e a alternativa E, né? E a gente percebe aí que, obedecendo a ordem que foi colocada lá, primeiro o meio negativo, segundo o meio positivo, depois o 1 e depois o 2, a única alternativa que tem essas informações será a alternativa I, né? Tá vendo que se a gente igualar a zero, a primeira lá, x menos 1, certo? E x menos 2, fica mais fácil da gente fazer. Qual é o valor que eu substituo lá que vai dar zero? Pode ser o 1 positivo e o 2 positivo. Dito isso, é a alternativa aí, a alternativa correta. Bom, questão 25. Observe a operação no quadro abaixo. Na verdade, só uma raiz, né? A raiz de 212. O valor dessa operação é um número compreendido, ou seja, um número que é antes e depois, tá? Um intervalo entre os números inteiros. Tá lá as alternativas A, B, C, D e E. Bom, a gente já vai eliminar algumas porque, lembrando que a raiz é um número que eu tenho que achar elevado à segunda potência, que vai dar esse número que está dentro da raiz, no caso 212. O que a gente percebe? A gente percebe que tem alguns números que estão muito longe aí do valor que vai dar o 212. Só para trocar em miúdos aí. 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10, dá 100. 20 elevado a 2, que é 20 vezes 20, vai dar 400. Então significa que 10 e 20 já dá um intervalo mais ou menos, porque 400 já é muito maior aí do que o 212. Tá? Então dito isso, não pode ser nem a C, nem a D e nem a E, que são números muito altos. Sobra a A e a B. Tá? Então o que eu fiz? Eu já calculei os valores que estão aí na alternativa, que é o 13, 14 e 15, para a gente ver qual é o valor mais ou menos, que é o intervalo aí, tá? Então, 13 elevado a 2, que é 3 vezes 3, dá 169. 14 elevado a 2, que é 14 vezes 14, dá 196. E 15 vezes 15, dá 225. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esses valores entre os intervalos aqui para a gente ver qual é o valor, né? Porque o 212 está entre o 196 e o 225. E 196 e 225 a gente sabe quais são as raízes, porque é só fazer o número elevado à segunda potência. Ou seja, a raiz de 196 é igual a 14 e a raiz de 225 é igual a 15. Significa que o número da raiz não é essa raiz não é um número exato, né? Vai ser um número entre 15 e 14. 14 e 15, que é a alternativa B, tá? O último exercício que a gente vai fazer é o exercício 26. Uma maratona será disputada em uma região plana de uma cidade e para que seja feita a segurança dos atletas, o responsável pela competição instalou vários postos de observação. O esquema abaixo apresenta os trechos do percurso dessa maratona em que os trechos retilíneos, ou seja, os trechos retos, são paralelos e a localização de alguns desses postos de observação estão destacados. Bom, tá lá o percurso, é uma prova aí, que tem a parte reta, no final uma curva e depois volta na parte reta. E os trechos de observação são marcados pelos pontos que estão destacados aí no desenho. A gente percebe que na parte de fora forma um trapézio, que está à direita, que tem as medidas 20 da base e 30 da parte inclinada, e nós temos um outro trapézio indicado aí,
que isso tem a base 36, e outra medida não tem, que eu vou chamar de x aqui, e depois a gente vai calcular essa distância aí, tá? Bom, continuando, Marta e Júlio fazem parte da equipe de apoio dessa maratona e ficarão nos pontos de observação L e M, só voltando no desenho que ali está indicado, tá? A distância entre Marta e Júlio durante essa maratona será de, bom, fácil, muito simples para resolver, são formas geométricas semelhantes, basta a gente resolver pela parte de semelhança. Temos 3 números, precisamos descobrir um outro número. Como que faz isso? Pela regra de 3, né? 20 está para 30, que são as bases, né, são a base e as medidas do trapézio menor. 20 está para 30, assim como 36 para x. Resolvendo aí, multiplicando com o zero, vai ser 20 vezes x, que é igual a 20x, e 36 vezes 30. 36 vezes 30, resolvendo aí, efetuando a multiplicação, vai dar 1080. Para calcular o x, basta passar esse 20, está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 1080 dividido por 20, simplificando um zero aí para ficar mais fácil, vai ficar 1008 dividido por 2, 1008 dividido por 2 é igual a 54, isso corresponde à alternativa D. Bom, faz a resolução dos 26 exercícios e aí posta a resolução e a gente finaliza a primeira atividade aí do bimestre com conteúdos assim matemática. Para a primeira foi só de pesquisa e essa daí é a correção da AP. Lembrando que nós teremos a AP no terceiro bimestre, então tem algumas questões aí que a gente resolveu para poder já se preparar também para a AP do terceiro bimestre, tá bom? Um abraço a todos, até!